Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 9. Vamos juntos ler a Sagrada Escritura nessa noite, para a nossa edificação. Você achou, amém? Todos juntos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar. Eterno Pai, glorioso, bendito Deus, em nome de Jesus Cristo e na dependência do Teu Santo Espírito, nós clamamos pela iluminação do nosso coração, da nossa mente, para a compreensão da Tua Palavra nessa noite. Que o Senhor fale pela Palavra, que nós possamos ouvir a Tua voz pela Palavra e que ela venha cumprir o propósito que lhe apraz. Que seja para a glória do Teu santo nome, é no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, seguindo nossa série do Sermão do Monte, nessa penúltima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, os embaixadores do reino dos céus, os cidadãos desse reino, são acima de tudo pessoas que nasceram de novo. Já falamos aqui algumas vezes que não é possível praticar nenhuma bem-aventurança sem ser anteriormente nascido de novo. Essa é a experiência da conversão. É a experiência que habilita a tua mente e a tua vontade a compreender as coisas do Espírito de Deus e viver na prática. Sem o Espírito Santo, não é possível viver a vida cristã. Sem o Espírito Santo, não é possível ser um homem e uma mulher nascidos do alto. Mas nós cremos que Deus tem operado em nosso coração e que o Senhor tem trabalhado em nós a sua palavra, a sua vontade para nós. Portanto, temos o poder do Espírito, a presença de Deus dentro de nós, do Espírito Santo, para que possamos ouvir, compreender e praticar aquilo que é a palavra de Deus para nós e para a nossa família e para o benefício do mundo. Nós, portanto, participamos de duas naturezas nesse tempo. A natureza terrena, carnal, humana, temporal, limitada a espaço, a circunstâncias, a lidar com a dor, a lidar com os conflitos, a lidar com as divergências múltiplas da vida, mas também nós temos uma natureza celestial, espiritual, ao qual nós participamos, que é a natureza divina, é o novo homem que nos habita, tanto quanto o velho homem. E é o novo homem que precisa, nesse tempo, prevalecer acima do velho homem. Então, o nosso caráter tem que ser moldado pelo caráter de Deus. E, meus irmãos, o grande zelo de um cristão é a glória de Deus. O grande zelo de alguém nascido de novo é exaltar a Deus com tudo que há em sua vida. Como diz o Salmo 33, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Nós adoramos a Deus em toda a esfera da nossa existência. Tudo que há em nós tem que adorar a Deus, bendizer o seu nome. Também explicamos aqui, ao longo dessa caminhada, que as bem-aventuranças estão interconectadas. Os misericordiosos precisam antes ser humildes de espírito. É impossível viver a beatitude da misericórdia sem antes viver a beatitude ou a bem-aventurança do ser humilde de espírito. Ser humilde de espírito é ser alguém totalmente dependente de Deus, da graça de Deus, que reconhece sua falência espiritual. Esse que olha para si e não se orgulha de quem é, ao menos que compreenda quem se tornou de novo em Cristo. Eu não posso me alegrar em quem eu sou sem Cristo. O meu ser antes de Cristo não é um ser que é digno de elogios, de honra. O ser que eu sou em Cristo, a nova criatura, sim, porque
a glória de Deus habita em mim hoje. Então o humilde espírito sabe que só é alguma coisa por causa de Cristo. É aquela palavra de João 15:15, ou melhor, 15:5. Porque sem mim nada podeis fazer. Aquele que é humilde espírito sabe que nada é e nada pode fazer sem Cristo. Esse pode ser misericordioso com o outro. Assim como ele se vê diante de Cristo e se vê sem Cristo totalmente perdido, mas em Cristo encontrado e com a sua vida totalmente restaurada e a glória de Deus habitando sobre ele, esse que é habitado pela glória, agora pode, com essa glória sobre ele, agir com bondade e misericórdia para com os outros. Só é misericordioso quem é humilde de espírito. Só é puro de coração ou limpo de coração quem é antes quebrantado de coração. Quem tem esse lamento espiritual, que traz também um choro espiritual em decorrência dos pecados cometidos. Esse que tem um olhar sincero para dentro de si, para as próprias falibilidades, pecaminosidades, para as próprias injustiças, para as próprias idiosincrasias. Você que se vê por dentro pela luz do Evangelho e percebe o quão você é potencialmente mau e potencialmente ímpio sem a graça de Deus. Então você chora, lamenta o pecado também que está para além da sua existência. Esse que tem esse choro, que é quebrantado pelo Espírito Santo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Só eles podem ser limpos de coração. O limpo de coração não é aquele que se purifica a partir da própria justiça, capacidade de ser santo. O limpo de coração, como falamos semana passada, e está gravado para você ouvir depois o áudio, ouve lá se você não ouviu ainda. O limpo de coração é aquele que tem total consciência de que não é tão santo quanto aparenta. E que luta contra o fariseu que lhe habita. E que luta contra essa religiosidade que nos empurra para uma fé fingida. Para um tipo de espiritualidade que é apenas teatral, que é apenas exteriorizada, mas não habita o nosso interior. Mas esse que tem um choro espiritual, que é quebrantado, que confessa o pecado, que vive o Salmo 51 de Davi. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustente com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores do teu caminho e os pecadores a ti se converterão. Esses que vão pedir a Deus misericórdia, que vão falar que os seus pecados são muitos e que ele precisa muito de misericórdia. Esses são limpos de coração, porque esses conseguem confessar, e porque confessam podem deixar, e porque deixam, Deus derrama a graça, Deus derrama a justiça de Cristo, e essa pessoa então é purificada, e ela se lava no sangue do Cordeiro, ela se purifica, e esses que estão engajados com essa pureza, com essa santificação bíblica, verão a Deus. E no caso dos pacificadores, não tem como ser um pacificador sem antes ser manso. Então, é como eu falei semana passada, ter fome e sede de justiça é chegar no alto do monte das bem-aventuranças. A caminhada começa com ser humilde de espírito. Não, você não vai viver o evangelho cheio de si mesmo. Você não vai viver o evangelho todo orgulhoso e se gloriando das suas obras, da sua sabedoria, da sua capacidade de ser uma pessoa moral. Sai disso, crê no crucificado, abandone a si mesmo, negue, tome a cruz. Aí você começa a subir o monte de uma vida crucificada. Aí você percebe a grandeza do teu pecado, o quanto você foi responsável pela crucificação e pela morte do Filho de Deus que é santo. Então você se arrepende e vai caminhando. Em arrependimento, em lamento, em contrição e confissão de pecados e abandono de pecados, você segue para mais um passo de buscar mansidão, porque você entendeu quem você é diante de Deus. Portanto, agora você vai precisar aprender também a ter um tipo de compaixão, um tipo de bondade, de tolerância com as ofensas do outro. Lembra que eu falei que o manso é aquele que muitas vezes sabe que estão falando mal de você por trás, mas não tentam revidar, não tentam buscar a sua justiça, ou o seu direito, ou a sua razão. Muitas vezes vão sofrer injustiças e vão sofrer essas fofocas e não vão querer os seus direitos, porque é manso, vive bem, não entra em conflito no trânsito,
não entra em conflito desnecessário em rede social, não entra em conflito desnecessário na família, no trabalho. Não, são pessoas mansas, são pessoas que estão bem, caminhando para herdar a terra. Esses vão dar mais um passo lá no cume do monte, e vão chegar no cume do monte e encontrar lá fome e sede de justiça, fome e sede de retidão, de uma vida reta. Esses que buscam santidade, que têm fome da palavra, sede do Espírito, e bebem da água do Espírito, e comem do pão da vida, e buscam mais da palavra, mais de Deus. E quanto mais fome de Deus, mais Deus dá pão. Quanto mais sede de Deus, mais Deus dá água viva. E ele vai crescendo e se alimentando. Serão saciados. Essa é a promessa da bem-aventurança. Esses que estão no cume do monte, agora quando vão descer, percebem que as próximas bem-aventuranças ou beatitudes estão ligadas, não, a tua relação direta com Deus, de ser humilde de espírito, quebrantado de coração, manso e ter fome e sede de justiça. Agora você vai também olhar para o outro e agir com misericórdia, descendo o monte da transfiguração, não, das bem-aventuranças. O monte do sermão, o monte da Galileia. Você desce e você agora começa a olhar para o outro e começa a ser mais brando, mais temperante, mais amoroso. Você começa a perdoar mais facilmente, você se ofende menos, você ajuda, você auxilia. Alguém está sofrendo e você não é indiferente, você tem misericórdia, você ajuda mesmo com o coração, você se entrega e continua descendo e chega a essa limpeza de coração, essa pureza de coração. Então você agora também consegue, porque é puro, você não quer mais viver uma religiosidade falsa, você não quer mais ficar fingindo que é uma coisa na igreja e outra fora da igreja. Você vai cada vez mais agora lidando melhor com as suas fraquezas e confessando, e deixando, e buscando a Deus, e sendo mais sincero diante de Deus. E aí você então encontra as pessoas, encontra essa realidade de guerra, de conflito, de briga, de divisão, de discórdia, e você então descobre que o caminho do evangelho para você é um caminho de pacificação, porque é manso. Você pode agora, pelo poder do Espírito, promover a paz. É muito interessante nós prepararmos um esboço enorme e o Espírito Santo nos dá tanta coisa para não falar agora. Isso acontece muito, tá? O pregador muitas vezes prepara muita coisa, mas na hora muita coisa não vai acontecer. Porque tu sobe aqui, o Espírito Santo já está te direcionando a falar um monte de coisa que não está aqui, pô, pula um monte de coisa que está aí. Pula aí, pode pular, pode pular. Vamos lá. Vamos tentar entender então o que é ser pacificador. Eu acho que você soube que seria o tema da noite e veio também para compreender a palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para a nossa igreja. Vamos começar como sempre fazemos, no que não é. Ser pacificador não é ser uma pessoa complacente. O que é uma pessoa complacente? É uma pessoa que no ditado popular, no português mais, da rua, do dia a dia, é a pessoa que é passadora de pano. Passa pano para o erro, seja ele qual for. Quem é pacificador não está desligado da realidade. E nem aquela pessoa que vai buscar a paz a todo custo. Eu estou falando de uma pessoa, irmãos, que evita todo e qualquer conflito. Não, isso não é pacificador. Porque há conflitos que não podemos evitar. Vou te dar um exemplo. Quem é pai aqui, homem? Levanta a mão. Tem alguns aqui, né? 1, 2, 3, 4. Enfim, alguns homens. Bom, você é pai, você é marido. A Bíblia fala que você tem que proteger a sua família, a sua mulher. Não é isso? É para você amar a mulher como Cristo amou a igreja. É para você estar disposto a morrer por ela. Sim ou não? Homens, digam assim, sim. Então, se entrar um criminoso na sua casa para fazer o mal para sua mulher, para suas filhas, para seus filhos, o que você vai fazer? Você é pacificador. Como é que você vai fazer? Aí entra o dilema ético. Mas a mesma Bíblia que fala que você tem que promover paz, fala também que você precisa proteger o mais fraco. Você tem que proteger sua filha, proteger sua esposa. Então, se for necessário entrar em luta corporal para que a tua esposa fique em paz e fique em segurança, se você for preciso até mesmo se defender com arma de fogo, você vai ter que fazer, irmão. Porque você está entre um dilema ético de cometer um mal para coibir um mal maior.
ou para impedir a prática de um mal maior. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu espero que você, mulher, tenha na sua casa um homem que tenha disposição para isso. E eu espero que eu e você, homem, nos preparemos fisicamente, nos preparemos nos meios necessários para nos defender. Porque o Estado nem sempre nos defende. Nem sempre. O ideal é acionar a polícia. O ideal. Mas nem sempre dá tempo. E você não vai permitir que a sua mulher seja violentada, sua filha, seu filho, seja ferido, se você pode, de alguma forma, intervir. Quem entende o que eu estou falando, gente? Difícil de entender? Não, né? Então o pacificador não é pacificador a qualquer custo. E nós precisamos aprender quais são os conflitos que são dignos de nós entrarmos, sem ferir a nossa beatitude de sermos pacificadores. Eu acredito, irmãos, lendo a Bíblia, e até compreendendo o material que eu estou estudando do Martin Lloyd Jones, que ele mesmo vai falar que o mundo estaria muito pior se o mundo seguisse os princípios e valores de uma pessoa apaziguadora, com aspas. É aquela pessoa que não quer entrar em nenhum conflito. Muitas vezes você vai precisar ir à justiça, processar alguém. Muitas vezes você vai ter que defender a sua casa, defender o seu negócio, defender suas coisas, defender a sua vida. Se alguém te ataca fisicamente, biblicamente, você não precisa sofrer isso. Irmãos, uma coisa é o martírio. Uma coisa é você pregando o evangelho no contexto missionário e o Estado te prender. Outra coisa é alguém querer te perseguir. Paulo mesmo foi juntado pelos judeus lá no final de Atos e ele apelou a César. Ele não aceitou ser morto, açoitado ali. Ele acabou sendo morto uma década depois por Nero, pelo outro César. Mas o Estado destruiu ele, não os religiosos judeus. E tem muito missionário hoje que, para justamente continuar promovendo a paz, ele vai muitas vezes resistir e fugir de algumas perseguições. Nós temos missionários na Índia, em vários lugares do Oriente Médio, na janela 1040, que muitas vezes está vivendo clandestinamente para continuar pregando o evangelho, porque pregar o evangelho é um benefício maior do que ser preso e morto naquele tempo. Paulo mesmo vai dizer para a igreja, quando estava preso aos filipenses, que ele gostaria muito de estar com o Senhor, mas também ele quer continuar pregando o evangelho, continuar plantando igreja, continuar cuidando do rebanho de Deus, até que o Senhor permita. Nós não temos controle sobre nossos dias, mas nós podemos, muitas vezes, por uma causa maior, preservar a nossa vida. Então, há conflitos que nós temos que entrar em situações. Gente, tem missionário que está comprando meninas na Índia que são entregues para a prostituição. E o cara está comprando como se fosse consumir. Está entrando nesse negócio para poder salvar vidas. Ou seja, às vezes vai ter que entrar em situações extremas por um mal maior ser impedido. Bom, a pessoa que só quer ficar em paz, que vai para um estado de neutralidade total, essa pessoa, ela vai evitar todos os conflitos, mas se o mundo evitasse todos os conflitos, o mundo seria pior, porque a injustiça seria maior. Deu para entender, irmão? Porque os injustos, os corruptos, os maus, os perversos, eles se aproveitam de omissos para poder avançar com os seus intentos. E quando a verdade do evangelho é atacada, você veja, Paulo entrou em conflito com Pedro, publicamente, por causa da verdade do evangelho, leia Gálatas 2. Ele entrou em conflito porque ali estava diante daquele cenário o evangelho. Porque Pedro estava separando judeus e gentios, não judeus, separando. Ele comia com os não-judeus, estava lá bonitinho. Quando chegou o pessoal de Tiago, os da parte de Tiago, e chegou para perto, eles fingiu que não estava com eles. E Paulo, que negócio é esse? Você é uma coisa perto dos não-judeus e outra com os judeus? A verdade do evangelho não pode ser distorcida assim, não. E aconteceu uma coisa aí que eu não vou agora falar, porque eu não tenho tempo para ficar falando essas coisas. Mas o pastor de vocês se posicionou publicamente em rede social. Eu tenho evitado ao máximo me posicionar. Ao máximo, porque eu nem acho que vale a pena. Mas, irmãos, estamos num tempo em que algumas coisas estão acontecendo que ganham um nível para além de rede social. Afetam a consciência coletiva da sociedade.
Eu tenho percebido, eu senti uma certa angústia, não só pelo fato do carnaval, não. Eu tenho percebido nos últimos anos que as igrejas estão cada vez mais sem voz na arena pública. Nós não estamos mais tendo relevância. O que nós temos a dizer em nossas crenças hoje são cada vez mais objeto de escárnio. E não há mais espaço para você promover sua fé publicamente, como se deveria promover num país democrático que é livre. Então eu vou publicamente defender o conceito de família. Será que eu e você temos assuntos tabu? Será que nós estamos travados em algumas questões que nós não vamos falar publicamente? Porque se falarmos, vamos ficar mal com certas pessoas? Então há conflitos que nós temos que entrar. Eu vou citar aqui algumas frases. Eu estou vendo que o relógio está contra mim. Mas eu vou citar algumas frases para você, falando um pouquinho sobre aquilo que tem a ver com Tiago 4, versículo 17, que vai dizer assim, o texto de Tiago 4, 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vou repetir. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O pecado se encontra em não fazer o bem que se sabe que deve fazer. Edmund Burke vai dizer assim: a única coisa necessária para o triunfo do mal é que homens bons não façam nada. Dietrich Bonhoeffer vai dizer: o silêncio diante do mal é em si mesmo mal. E ele, inclusive, foi um teólogo alemão que viveu o período do nazismo. Aí eu te pergunto, no nazismo, vamos deixar o nazismo avançar ou vamos enfrentar esse negócio? Graças a Deus, porque países se levantaram contra o regime nazista e ele caiu, porque ele matou milhões. Se eu não me engano, foi entre 6 a 9 milhões de judeus. Então, muitas vezes, para que haja paz, nós temos que fazer justiça, lutar e conflitar. Você entende o que eu estou falando, irmão? Amém? Martin Luther King Jr. vai dizer: no fim, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Dante Alighieri vai dizer: os lugares mais quentes do inferno estão reservados àqueles que, em tempos de crise moral, mantêm sua neutralidade. Elie Wiesel vai dizer: o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. John Stuart Mill vai dizer: pessoas más não precisam de nada mais para alcançar seus fins do que pessoas boas que olhem e não façam nada. Aquele jovem de 16 anos que foi espancado e morreu depois de ficar em coma uma semana por aquele ex-piloto assassino, 19 anos, muito maior, mais forte, ele só morreu, irmãos, porque não tinha um homem ali de verdade para proteger aquele garoto que era mais fraco. Essas crianças que foram agora violentadas e abusadas por um senhor monstro, um homem maligno, diabólico, que comprou essas crianças com pizza e com algumas centenas de reais e por anos ficou ali consumindo nesse regime de prostituição e abuso infantil. Só fez isso porque não tinha homem nem mulher, que a própria avó vendeu as crianças para esse canalha. Então, a omissão dos bons permite o avanço dos maus. Um pacificador não é omisso. Amém, irmão? O resumo é esse. Ser pacificador não é cometer o pecado de omissão, mas temos que ter sabedoria, porque nem todo conflito é digno da nossa participação. Então vamos caminhar para a gente poder encerrar. O pacificador não é omisso. O que é o pacificador? O pacificador, irmãos, é aquele que, porque entendeu que foi pacificado pela obra da cruz do Calvário, encontrou paz com Deus. Ele agora é movido pelo Espírito de Deus e de Cristo Jesus, esse que disse: venham a mim, porque sou manso e humilde de coração. Esse pacificador trata todos com respeito e misericórdia, porque tem como você defender o Evangelho, defender a palavra de Deus, defender a verdade bíblica, defender os valores bíblicos e cristãos, mas sempre com respeito e com misericórdia, sabendo que você não está aqui para impor o seu pensamento e a sua verdade sobre ninguém, e você não tem que também entrar em conflitos que não vão resultar em glória para Deus. O pacificador não é um provocador. O pacificador não provoca nem cria conflitos. Não começa as guerras, não começa as brigas, não cria celeuma. O pacificador é uma pessoa vigilante, porque é uma pessoa que está disposta o tempo inteiro em promover a paz. E a Escritura nos fala muito sobre promoção da paz. Por exemplo,
Se você puder, anote aí. Se não, ouve depois a gravação, porque senão eu vou ter que correr, irmãos. Eu vou ter que correr. Veja só. Hebreus 12:14 é um texto clássico, que tem muito a ver com a mensagem passada. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscar a paz com todos significa ser pacificador. Amém? O pacificador busca a paz com todos. E a santificação é a bem-aventurança de ser limpo de coração. E olha que interessante, o texto vai dizer, a santificação você tem que buscar, sem ela ninguém verá o Senhor. Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração, os que buscam santificação, verão a Deus. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus 12:14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Romanos 12, versículo 18 vai dizer, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Nem sempre depende da gente. Às vezes, você promove paz, mas o outro não. Mas do que depende de você, você tem que estar sempre pronto a procurar estabelecer a paz. Último texto, vou pedir para você abrir comigo aí. Abre a Bíblia aí, em Tiago, capítulo 3, versículo de número 13. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Se você conhece alguém que está começando a ler a Bíblia, ajuda aí aqui perto de você. Tiago 3, 13. Acompanhe o texto comigo. Vamos ler até o 18. Vamos lá? Acompanhe o texto. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem imitam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Atenção agora, mas a sabedoria do alto, ou a sabedoria lá do alto, é, primeiramente, pura, depois, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Em paz se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Interessante que aqui o texto está falando, no 17, que essa sabedoria de Deus, do alto, ela é primeiramente pura. E eu percebi aqui que, Tiago, não sei se é intencional, não vou aqui defender uma teologia bíblica que vai conectar esse texto com as bem-aventuranças, mas eu percebi que tem conexão. Então eu fiz a conexão. Por exemplo, a sabedoria celestial que vem do alto, lá do alto, é pura. Bom, aqueles que choram, que são quebrantados de coração, estão no caminho da pureza, amém? Bem-aventurados que choram. A sabedoria lá do alto é também pacífica. Bem-aventurados os pacificadores. Gente, não estou forçando a barra não, tá? Eu acho que não. Acho que tem conexão. Ó, ela é gentil. Bom, gentileza tem muito a ver com mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. A sabedoria lá do alto é amigável. É humilde. É acessível. Não é orgulhosa. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A sabedoria lá do alto é cheia de misericórdia. Está evidente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A sabedoria lá do alto também tem bons frutos. Bom, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quem tem fome, come bons frutos. Fome de justiça, ou sede de justiça. Bebe daquilo que é um bom suco de laranja, é bom, né? Melancia. Acerola. Irmã Maria Alice, quando a gente fala acerola, a gente lembra da irmã. Então,
Lembra de nós quando entrares no teu reino, traga aí um suquinho pra gente em breve. A sabedoria lá do alto também é imparcial. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A justiça não pode ser parcial. A justiça não pode ter lado, né? E é sem fingimento. Limpos de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos não fingem ser santos. Não fingem ser mais santos do que são. Então, irmãos, eu vi conexão aqui e eu fiz. Eu quero caminhar para o final. Pular muita coisa aqui. Um dia eu volto e prego mais sobre esse tema para vocês. Um comentário sobre a condição para ser um pacificador. Martin Lloyd Jones vai falar uma coisa que eu tenho que compartilhar nessa mensagem e gravar para vocês. Ele ia falar uma coisa assim que é impressionante. Ele ia falar assim, olha, a condição para ser um pacificador, grava o que eu vou te dizer, é se esquecer de si mesmo. Repete comigo assim, a condição para ser pacificador é se esquecer de si mesmo. Uma pessoa, irmãos, que coloca o seu ego na frente da vontade de Deus, não pode fazer a vontade de Deus. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a sua vontade. Os dois não dá. Então, esse que se vê como humilde de espírito, ele vai falar assim, ó, quem se vê como humilde de espírito, quem já se lamentou chorando diante das trevas do próprio coração, quem já se viu como realmente é e sentiu fome e sede de justiça, então essa pessoa não continuará exigindo que os seus direitos e privilégios sejam atendidos e nem ficará perguntando qual é a minha parte nisto ou naquilo. Antes, essa pessoa vai ter se esquecido totalmente de si mesma. Porque, irmãos, a raiz dos conflitos, das guerras, dos debates, das facções, divisões, das celeumas, irmãos, é o orgulho, é o ego, é o eu. Porque eu tenho que vencer o debate, porque eu tenho que prevalecer, porque a minha ideia é melhor, porque eu vejo melhor o mundo, eu enxergo melhor a realidade, porque o meu político é melhor, a minha ideologia é mais correta, os meus valores são melhores. Então a gente não consegue sentar à mesa e ouvir quem pensa diferente, porque nós já estamos cauterizados e entupidos de nós mesmos. Estamos prontos para falar, mas estamos incapacitados de ouvir. Abra sua Bíblia, volta para Tiago. Aliás, irmãos, se temos uma literatura de sabedoria no Antigo Testamento, que é Provérbios, um livro do Novo Testamento que é análogo a Provérbios é Tiago. É a literatura de sabedoria do Novo Testamento. Tem muita sabedoria bíblica, prática, para a igreja. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1. Versículo 19. Vocês, acharam aí, irmãos? Tiago 1,19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir. Diga, pronto para ouvir. Mas seja tardio para falar. Diga, tardio para falar. E tardio para ficar irado. Diga, isso. Meu irmão, se nós queremos ser pacificadores, e agora eu termino a palavra dizendo de maneira prática, quer ser pacificador? Aprenda aonde e quando falar, e como falar. Pacificadores aprendem a não falar o que não deve. Como eu falei, irmãos, há situações que talvez você vai ter que falar, ou vai ter que agir, mas na maioria das vezes, você não falar é melhor. Existem momentos que é momento de calar. Lloyd Jones vai dizer, muita discórdia seria evitada no mundo se pudéssemos controlar mais e melhor nossa língua. E vamos ser sinceros, irmãos, quem aqui é perfeito ao ponto de controlar a língua o tempo todo?
ou plenamente. Isso é um exercício espiritual. Aliás, para mim, as pessoas mais espirituais são as pessoas que menos entram em conflitos infantis e desnecessários. Porque tem conflito que é só batalha de ego, irmão. É só debate fútil. Uma coisa é você entrar num conflito pela palavra, pela doutrina, sã doutrina. Se alguém se coloca na posição de afrontar a sã doutrina, seja dentro da igreja ou fora, você tem que se posicionar. Com sabedoria e mansidão, não é também sair falando. Mas, irmãos, tem coisinha que não vale a pena, não. Tem muita coisa que tu ouve dos outros aí, que é só tentativa de quebrar o vínculo da paz na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, na sua rua, na sua escola. Então é treinar mais os ouvidos e o autocontrole da língua. Para quê? Para que você possa se tornar pacificador. Porque o pacificador, porque falou menos, porque se expôs menos, quando ele vai falar, a chance de ser ouvido é maior. Mas não é fácil não, você precisa saber do alto. Você precisa ler Tiago assim, ó, continuamente, e precisa da sabedoria humana, porque Deus dota os homens de sabedoria. Provérbio vai dizer que na multidão dos conselhos se encontra sabedoria. Seus irmãos podem te orientar. Talvez você precise ouvir seus irmãos da fé. Será que o que eu estou falando, eu deveria falar mesmo? Segundo, pacificador não é apenas aquele que não faz alguma coisa, mas o que faz alguma coisa. Lá em Romanos 12, 20, Paulo vai dizer: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Se ele está precisando de uma coisa essencial, que é comida, fome, não é o supérfluo, é o essencial, é o vital, é a saúde, é a alimentação, é o básico para a sua subsistência. Se ele tem fome, dá de comer. Ou seja, irmão, não se furte de ajudar até quem te odeia. Não se furte de beneficiar o outro, seja ele quem for. Lembra que esse inimigo, muitas vezes, que te afronta, ele é um instrumento de Satanás. Ele está caminhando rumo ao inferno. Nós temos que lembrar, irmãos, que nossos inimigos não são os carne e osso, amém, irmãos? Você que vai votar esse ano, você que vai escolher o seu candidato, e o pastor nunca vai dizer com quem você vai votar, por favor, lembra que o teu inimigo não é a esquerda enquanto ser humano, nem a direita enquanto ser humano. Não é Lula, não é Bolsonaro filho, que vai ser o filho, né? Não são essas pessoas. O nosso inimigo é o diabo. O nosso inimigo é o nosso orgulho. O nosso inimigo é esse mundo que tenta silenciar o evangelho, a proclamação da verdade do evangelho. Portanto, seja misericordioso com as pessoas. Ore pelos que te perseguem, diz o Sermão da Montanha. E se teu inimigo tem fome, certamente Paulo está falando isso aqui porque ele leu o sermão, ou ele ouviu o sermão de alguém. Alguém contou para ele que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Ele está usando muita coisa aqui no capítulo 12 de Romanos, para mostrar à igreja como que ela vive na prática o evangelho. E o evangelho é você, meu irmão, muitas vezes, ser alguém que vai promover a paz por meio da generosidade, por meio da misericórdia, por meio da benevolência, do amor, que é prático, que não é apenas dizer, é fazer. Por último, coloque a glória de Deus acima da sua dignidade ao lutar pela paz. Encare desafio, irmão, de lidar com a pessoa que você sabe que não admira você, que não tem simpatia por você, que não se alegra com a sua felicidade, nem com as suas conquistas e avanços. O evangelho do coach, o falso pregador do coach vai dizer para você assim: seja seletivo e não lide com pessoas que te fazem mal. É uma questão de mindset, questão de mentoria, de network. Só ande com pessoas que são maiores que você, só ande com pessoas vencedoras. O evangelho vai falar assim: treine o seu coração para assumir o risco de lidar com pessoas que te fizeram mal, com apenas um objetivo: promover a glória de Deus no estabelecimento da paz. É fácil? Para o homem natural é impossível, mas para quem tem o Espírito Santo, tudo é possível ao que crê, e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Assuma o risco, irmão.
irmã, de ser pacificador. Promova a paz. Eu não estou falando de ser amigo, próximo, íntimo, de pessoas que não gostam da gente. Eu estou falando de trabalhar firmemente na busca pela quebra de conflitos, celeumas, inimizades. Sabe, o outro pode querer ser seu inimigo, o outro pode querer conflito com você, mas da tua parte não sai isso. Você quer paz, você quer ficar tudo bem, você quer resolver, você quer seguir bem a vida, em paz. Você não quer ficar alimentando a guerra. Amém, irmãos? Eu oro para que isso seja uma possibilidade real para cada um de nós. A bênção prometida aos pacificadores não é uma bênção sobre conquista espiritual. Deles é o reino dos céus, herdarão a terra, serão consolados. A bênção aqui, a promessa aqui é sobre uma identidade espiritual. Serão chamados, terão uma identidade de filhos de Deus. E ser filho de Deus aqui não é ter a mesma característica, carregar os traços genéticos de temperamento ou físico, atributos físicos. Não, ser filho de Deus aqui tem a ver com pertencimento. Tem a ver com um caráter semelhante ao do Pai. Os que buscam a paz estão reproduzindo o caráter de Deus, que é o Deus da paz. Hebreus capítulo 13, versículo 20 vai dizer: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. O Deus da paz é o nosso Deus. E quando nós somos pacificadores, as pessoas veem quem é o nosso Pai Celestial. A quem seguimos, quem procuramos imitar. E o último texto, irmão, para a gente poder realmente orar. Nem posso mais falar que vou terminar, estou terminando, já falei 30 vezes. Não dá nem para falar mais. Mas eu acho que essa palavra vai ser uma bênção, se ela ficar gravada mesmo, para a sua vida. Efésios capítulo 2, 14 e 15. Abre essa Bíblia aí. A gente termina com esse texto. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. Efésios 2, 14 e 15. Acompanhe comigo o texto. Efésios 2, 14 e 15. Ajuda aí, irmã. Amém. Porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Diga, Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Ser pacificador é ser semelhante a Jesus. Esse que humilhou-se a si mesmo, conforme Filipenses 2, versículo 8. Buscou o bem dos outros, Filipenses 2, versículo 3 a 4. Lutou e sangrou até morrer pelo estabelecimento da paz com Deus para nós, Colossenses 1, versículo 20. Ele se esvaziou de si mesmo, conforme Filipenses 2, 7. Ele sofreu injustamente, não buscou revidar, nem fazer ameaças, mas se entregou àquele que julga retamente, conforme 1 Pedro 2, versículo 22 e 23. Só nos resta nos arrepender, irmãos, de fazermos o exato caminho contrário ao do nosso Senhor e crermos que Ele nos deu o seu Espírito para que pudéssemos efetivamente cumprir Marcos 8, 34. Renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e segui-lo. Que possamos ser reflexos vivos, reproduções visíveis, encarnadas do Príncipe da Paz, que é o Senhor Jesus. E que, em consequência, o mundo possa reconhecer que nós somos legítimos filhos do Deus da paz. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus.